Lázaro dirigiu até sua casa. Ele gostava de ficar sentado no carro por um tempo, desligando o motor e apenas pensando, especialmente à noite, quando o sol refletia nas janelas da casa. Havia tanto para pensar. Ele tinha 40 anos, era um cirurgião bem-sucedido e não tinha família. Ele era casado, mas sua esposa morreu de câncer há 10 anos. Lázaro estava sozinho e nem mesmo tinha filhos. Para onde ele deveria ir em seguida? Dizem que é uma crise da meia-idade, embora, de acordo com as estatísticas para homens, 40 anos não seja a meia-idade. Lázaro olhou no retrovisor, suas têmporas estavam com alguns fios de cabelo grisalhos brilhantes. Parecia que ele estava perdendo algo na vida, ou alguém. O nome de sua ex-namorada era Vitória. Alguns anos atrás eles tiveram um romance no local de trabalho. Ela era enfermeira e ele era seu supervisor. Ela era atraente em seu uniforme e ainda mais atraente sem ele. Por que eles terminaram? Aparentemente, Lázaro não estava levando a sério, pelo menos naquela época. Quando ela percebeu isso, tornou-se muito difícil trabalhar juntos e ela decidiu pedir demissão. Naquela época ela queria comprar uma casa. Diziam que ele ajudou a escolher a casa certa para ela, porque ela esperava construir uma família em seu novo lar e queria que Lázaro fizesse parte dessa família, mas Lázaro e a ideia de ter uma família não eram compatíveis. A dor de perder sua esposa ainda vivia em seu coração, e ele nem conseguia pensar em outro casamento. Lázaro olhou para a casa, era uma casa bonita e espaçosa no meio de um terreno grande em uma área residencial de alto padrão. A casa não tinha acabamentos exteriores. Você pensaria que ainda estava em processo de reforma, no entanto, a proprietária anterior simplesmente não tinha dinheiro suficiente. Ela decidiu sair com bastante pressa da casa. Ela reduziu o preço da casa ao mínimo e a vendeu por quase nada. Lázaro era o primeiro da lista, pois ele queria acreditar que era o principal candidato. Ele realmente gostou da localização, uma rua sem saída com apenas uma casa vizinha, os outros terrenos nem sequer haviam sido vendidos ainda. Havia muitas flores que cobriam o bairro como um tapete multicolorido, e no inverno, Lázaro ainda não tinha estado aqui no inverno. Ele observou as flores silvestres enquanto o vento as agitava e tentou entender por que decidiu se mudar para cá. De repente Vitória ligou para ele, ela estava nervosa, fazia apenas 1 mês e meio, a ligação foi inesperada e até agradável para Lázaro. Oi, ela começou a conversa. Como você está? Bem, nada mal, eu acho. E você? Ele respondeu. Você sabe, comprei a casa que você e eu escolhemos. Sim, você me contou, e vi as postagens nas redes sociais. Ah, então você está checando minhas redes sociais, isso é legal, disse ele. Bem, sim, às vezes eu dou uma olhada no que você posta, mas não regularmente. Você amava aquele lugar, não é? Lembro que você até mencionou que gostaria de morar lá. Sim, é um ótimo lugar. Mas por que você está perguntando sobre isso? Está sugerindo que eu me mude com você de alguma forma? Sim, estou me mudando, então estou vendendo a casa, preciso sair com urgência, por isso estou vendendo a casa por quase nada. Os reparos não estão concluídos e vai custar muito dinheiro, mas acho que você pode pagar, este lugar é muito querido para mim e eu não queria vendê-lo para um estranho, e você não é um estranho para mim. Fico feliz em ouvir isso, mas comprar uma casa não é como comprar pão, preciso pensar sobre isso. Envie-me os detalhes e o preço, por favor, gostaria de ir vê-la novamente. Claro, me diga quando, vou te mostrar a casa e te contar tudo. Ótimo, Lázaro estava animado, talvez fosse por causa da boa oferta, ou talvez fosse porque Vitória ligou para ele. Ele estava livre e descontraído, cheio de energia. Ele queria vê-la e ele esperava que fosse mais do que apenas um encontro sobre a casa. Talvez isso levasse a algum tipo de aventura. Ele rapidamente encontrou um tempo e chegou lá. Vitória o recebeu com um sorriso radiante e com cabelos soltos.
Ela estava nos seus 30 anos, mas nesse vestido parecia estar nos seus 20 anos, como uma estudante universitária sorrindo, gentil, bondosa e alegre. Naquele momento, ela o lembrou muito de sua esposa. Ela sorriu amigavelmente e ele se lembrou de como eles caminhavam pela cidade à noite. Eles gostavam de se sentar perto do lago, de se beijar no banco de trás do carro. Vitória hesitou quando teve que apertar sua mão. Ela não sabia se apertava sua mão ou abraçava. Ambos queriam se abraçar, mas se contiveram porque o relacionamento deles havia terminado. Ele deu o primeiro passo, abraçando-a pelos ombros de maneira amigável. Ela gostou. Ele sentiu sua incerteza e tentou fazê-la se sentir à vontade. Eles caminharam pelo terreno ao redor da casa, pelo bairro. A vida ali era muito diferente, calma, tranquila. Era apenas meia hora de carro da cidade, mas parecia que estavam em outro mundo, sem agitação, era pacífico. Por que você está partindo? Lázaro perguntou. Vitória demorou um pouco para responder. Eu não quero mais ficar aqui, sua voz tremia. Eu não acho que esta cidade seja realmente para mim, ela me traz infelicidade, eu não consigo me encontrar aqui, sinto que preciso partir. Percebi isso há muito tempo, e agora estou certa disso. E por que a urgência? Uma amiga está se mudando para outra cidade e ofereceu alugar uma casa juntos. Tipo quando você era estudante. Sim, ela disse. É como se eu decidisse voltar no tempo e buscar aventura. Você acha que nosso romance foi um fracasso? Lázaro perguntou a Vitória. Ela sorriu tristemente e deu de ombros. Eu não acho que tenha sido um sucesso, ela respondeu finalmente, mas eu me diverti com você de qualquer maneira. Vamos apenas esquecer isso, está tudo no passado. Você também acha assim? Nunca se sabe, Lázaro sorriu e colocou o braço ao redor de Vitória. Você é uma garota muito legal e decente, e tudo vai dar certo no final. Lázaro comprou aquela casa e a noite terminou sem nada além de uma conversa agradável com café e biscoitos de gengibre, mas ele queria ajudá-la. Queria ser parte da vida dela, mesmo de uma maneira estranha. Cerca de 3 semanas atrás, ele pegou as chaves e eles se separaram de vez, e agora ele estava sentado no carro tentando descobrir por que estava ali. O que o fez vir aqui dia após dia e não para o seu apartamento, que era muito mais perto do seu trabalho. Lázaro suspirou e saiu do carro. A área ao redor da casa não parecia arrumada, a grama precisava ser cortada. Ao longe, não muito longe da varanda, o telhado de um poço se destacava entre os arbustos, ramos de árvores jovens cercavam por algum motivo. Lázaro pensou que o poço em sua forma clássica não era necessário ali, mas como objeto de arte, não era ruim. Ele caminhou até a varanda da casa quando de repente ouviu um barulho estranho, algum estalo curto e um uivo. Ele olhou ao redor, não havia ninguém ali, ninguém mesmo, ninguém deveria estar ali. Seu único vizinho ainda não morava lá. As outras casas estavam muito distantes para fazer um barulho assim. Lázaro pensou que estava apenas muito cansado e que não havia barulho. Ele só imaginou. Quando levantou a mão novamente para abrir a porta, ouviu aquele estranho uivo ou grito e algum tipo de batida vindo do poço. Lázaro sentiu-se nervoso. O poço não parecia muito arrumado. A tampa antiga e enferrujada estava bloqueada com tábuas de madeira em todos os lados. Certamente Vitória não o havia usado ou aberto, no máximo, ele foi aberto pela equipe de construção quando instalaram a bomba e a encanação, mas isso foi antes de Vitória comprar a casa já havia passado por vários proprietários desde que foi construída. Lázaro pensou que talvez algo tivesse caído ou quebrado, mas de onde vinha o uivo? Ele entrou na casa e verificou a água na torneira. Tudo estava funcionando corretamente e a água estava saindo da torneira, então não havia nada de errado com o mecanismo. Ele saiu, estava escurecendo e olhar para o poço no escuro era inútil de qualquer maneira. Além disso, abrir o poço antigo à noite era desconfortável. Ele era médico, então pensou a situação racionalmente, algo havia caído em algum lugar.
O som distorcido chegou aos seus ouvidos da maneira certa, mas seu cérebro fez parecer um dos sons familiares de um grito de um filme de terror. Lázaro pegou a lanterna e se aproximou do poço. Havia um pesado cadeado pendurado nele. Além disso, o cadeado era novo, brilhante, nem a tinta havia saído em nenhum lugar. Parecia que Vitória o colocou ali, mas onde estava a chave? Talvez ela a tenha levado consigo. Provavelmente não. Vitória sempre morou em um apartamento urbano e não tinha ideia de como usar um poço. Além disso, ela guardava tudo relacionado à parte doméstica da casa no armário do corredor. Havia todos os tipos de itens: arame, barbante, machado, porcas, mangueiras, papel de parede, degraus de madeira para a varanda, uma churrasqueira e até lâmpadas. Lázaro encontrou 3 chaves, uma delas parecia servir. Ele voltou para fora e se aproximou do poço. De repente, algo caiu lá dentro novamente e houve um grito alto. Era um grito ou rugido. Lázaro estremeceu. Ele não era supersticioso, mas nessa atmosfera de vida no campo, entre a alta grama, ele involuntariamente pensou em fantasmas e demônios. Ele colocou a chave na fechadura e ela abriu facilmente. Lázaro abriu a pesada porta e direcionou a lanterna para dentro. Ninguém. Nada. O poço se estendia profundamente com uma tubulação escura, algo brilhava na água à luz da lanterna. E uma corrente de balde balançava lentamente ao lado. Era estranho, pois Lázaro não a tinha tocado. Por que ela estava balançando? E se não foi ele, então quem a tocou? Talvez fossem ratos, havia muitos ratos ali. Ele pegou um deles ontem, atraindo-o com queijo, mas era um animal pequeno, ele não poderia mover aquela corrente pesada. Embora Lázaro se sentisse bastante desconfortável, ele fechou a porta do poço com força e a trancou. Seria melhor lidar com isso de manhã. Além disso, se ele precisasse de ajuda, seria muito mais fácil encontrá-la de manhã. Ele caminhou rapidamente para dentro da casa e, pela primeira vez em um mês morando ali, trancou a porta, apagou as luzes e se sentou na sala de estar, de onde podia ver o poço pela janela. Ele esperou, mas nada aconteceu. Lázaro tomou um pouco de uísque para aliviar a tensão e foi para a cama. Ele trancou a porta do quarto também e também acordou cedo. O sol brilhava intensamente pelas janelas. Ele se levantou rapidamente, se vestiu e saiu para o quintal. Tudo ao redor estava sereno, a grama reluzia na manhã, zumbidos ecoavam em algum lugar. O cadeado ainda estava no poço. Ele se aproximou e olhou ao redor e nada de incomum. Estava silencioso. O vento sussurrava um pouco nos galhos dos arbustos e pássaros cantavam em algum lugar. Ele abriu o poço e apontou a lanterna para dentro novamente. Agora a corrente não balançava mais, e isso deixou Lázaro muito ansioso. Então realmente havia algo ali ontem. Ou alguém. Ele apontou a lanterna para as paredes do poço, que eram lisas, mas lá no fundo do poço, havia um ponto escuro com vários metros de diâmetro. Isso chamou sua atenção, era algum tipo de túnel, o poço era profundo. A água começava a uns 5 a 7 metros abaixo desse misterioso túnel. Ei! Gritou lá embaixo, sua voz ecoou pelo poço, mas não houve resposta. O que há lá embaixo naquele túnel? Ou será que não há túnel? Talvez Lázaro estivesse apenas imaginando coisas, e fosse apenas uma saliência na parede, mas a única maneira de descobrir seria descer lá. Seria impossível fazer isso sozinho. Na verdade, se Lázaro fosse um escalador profissional, provavelmente conseguiria, mas sua especialidade é a cirurgia. Se ele tentasse descer sozinho, ele seria o que precisaria de um cirurgião. Lázaro fechou o poço e foi procurar ajuda com o prefeito do povoado. Havia uma casa pequena, mas bem cuidada, nas proximidades. O mestre de obras ou os gerentes locais costumavam ficar lá. Lázaro nem tentou entender a hierarquia deles, mas sabia com certeza que eles lhe diriam o que fazer. Não tenho certeza, respondeu o homem na casa dos 50 anos, sentado na cadeira do prefeito. A barba não havia sido aparada em cerca de 5 dias, e parecia que ele queria deixar a barba crescer.
Seus movimentos eram lentos e preguiçosos, ele coçou o queixo duplo e continuou. Descer no poço? Mas por que você quer fazer isso? Estou com sede, respondeu Lázaro. Ele não podia dizer a eles que ouviu algo lá. Você pode comprar um bebedouro de água, é muito mais fácil. Preciso verificar as paredes internas do poço. Você é um especialista? Não. Lázaro sentiu que estava perdendo. Então, por que você não chama um especialista? O homem olhou para ele com um olhar cansado e irônico. Você tem algum desses especialistas aqui? Não. O último caiu do telhado, agora ele está no hospital, ele com certeza não vai descer no poço. Entendo, tem mais alguém? Lázaro ainda tinha esperança de conseguir ajuda. Eu poderia ajudar, mas sabe, estou ocupado demais, o homem suspirou cansado, deixando claro que ele é o responsável ali por enquanto. Na verdade, quase todo homem aqui pode ajudar ou apoiar você, seja fisicamente ou moralmente, afinal, todos estão construindo algo, eles vão te apoiar, embora eu ainda não recomendaria entrar no poço. Por quê? Lázaro perguntou. O solo aqui não é bom, é pantanoso e macio. Se as paredes realmente não estiverem boas, você vai piorar a situação, e é realmente perigoso. E se você cair? Como vamos te tirar de lá? O poço é muito fundo. Se eu cair, não haverá motivo para me tirar, podem me enterrar lá imediatamente. Bem, você sabe o que quero dizer? O homem estava satisfeito por seu interlocutor tê-lo entendido, exceto que Lázaro não planejava desistir. O que ele precisaria para descer lá? Corda, mosquetões, talvez mais algumas coisas. Uma arma. A ideia de que poderia haver algo mais perigoso do que as paredes íngremes e escorregadias estava se tornando cada vez mais assustadora. Ele decidiu ligar para Vitória, ele ainda tinha o número dela. Ela atendeu rapidamente. Vitória, ela respondeu suavemente. Alô, escute, é uma história estranha, na verdade. Como você está? Está gostando da nova cidade? Estou bem, tudo está indo bem, aqui é muito bom até agora, a cidade é muito bonita e tranquila, com muita vegetação, tudo é novo para mim aqui, então, é muito interessante, aconteceu algo? Lázaro hesitou, ele não sabia por onde começar. Bem, sim e não. Você teve problemas com seu poço antes? A voz de Vitória tremia por algum motivo. Bem, sim. Por que você está perguntando? Você abriu? Sim, tive alguns problemas. Então, o que aconteceu? Você está tendo algum problema com isso? Ela perguntou. Bem, pode parecer muito estranho, mas ontem eu ouvi algo, algum barulho, como se tivesse alguém lá embaixo. Vitória ficou em silêncio, e esse silêncio fez Lázaro se sentir mal. Ele percebeu de repente que seus medos não eram infundados. Vitória, você ainda está aí? Sim, ela disse quietamente. Então, o que é? O que você pode dizer? Lázaro tentou manter a calma, embora seus pés e mãos estivessem muito frios. Isso sempre acontecia quando ele estava com medo. Tudo começou cerca de um mês antes de eu vender a casa, comecei a ouvir uma voz, como se alguém estivesse gritando ou me chamando, mas eu não conseguia descobrir de onde vinha por um longo tempo. E não era constante. Geralmente acontecia à noite, mas depois eu conseguia ouvir com mais frequência, até de manhã. Você chamou a polícia? Sim, eu chamei. Vitória parecia muito nervosa, como se estivesse prestes a chorar. Quando eles chegaram, tudo estava calmo. Eles olharam dentro, não viram nada e foram embora, mas à noite, aconteceu novamente. Eu não tive coragem de entrar lá sozinha, mas quem eu poderia pedir ajuda? Meu vizinho Paulo se mudou. Os outros não se importavam. Eu tranquei o poço e decidi que não podia mais viver nessas condições, levei isso como um sinal, era hora de partir, de mudar tudo na minha vida. Desculpe por colocar isso nas suas costas. Sinto que devo partir agora.
2, respondeu Lázaro, e então ele rapidamente disse adeus e sentou-se na grama para pensar se deveria arriscar descer no poço ou chamar ajuda profissional. Tudo indicava que era melhor não entrar lá sozinho. Ele pegou o celular e começou a procurar por profissionais. Descobriu que havia pessoas assim, mas seus serviços não eram baratos. Talvez ele pudesse pelo menos verificar se havia outro túnel. Ele não queria chamar um profissional em vão, embora, lembrando de todos os filmes de suspense e terror, ele soubesse que não queria ser o personagem que morre no início do filme. Então ele chamou um especialista, agora ele só precisava esperar. Lázaro decidiu passar a próxima noite na cidade, em seu apartamento, para não complicar sua vida e não ficar nervoso desnecessariamente. Naquela mesma noite, ele entrou em seu carro e partiu pela primeira vez em 3 semanas. Ele não queria voltar, ele queria dirigir o mais rápido possível, quebrando as regras, até atravessar o sinal de entrada da cidade. Finalmente, escapei, pensou ironicamente, e imediatamente se repreendeu por sua covardia. Oh, Vitória, por que você fez isso comigo? Ele achou que ela não parecia tão legal para ele agora como costumava ser, embora as memórias de passar noites no banco de trás do carro ainda aquecessem seu coração. O apartamento estava exatamente como ele havia deixado, estava limpo e arrumado. Ele o havia escolhido com sua falecida esposa. Havia 3 quartos, uma sala de estar e um quarto para um bebê, mas eles esperavam construir uma família ali. Porém, depois da morte de sua esposa, ele não fez nenhuma reforma e não levou nada embora. Tudo permaneceu como estava quando ela estava aqui. Suas fotos ainda estavam penduradas na parede. As melhores eram aquelas em que ambos sorriam e eram felizes. Ele ficou surpreso ao perceber que não as havia levado para a nova casa. Ele se mudou para sua nova casa com apenas uma pequena mala. A maioria de seus pertences ficou no apartamento. Lázaro abriu a geladeira, encontrou um pacote de comida semi-pronta, serviu-se de vinho e sentou-se no sofá macio. Ele estava prestes a ligar a TV, mas sabia que ia começar a passar os canais sem parar. Surpreendentemente, ele não queria pensar na casa e no poço. Tudo estava deixado em algum lugar, distante. Aqui, ele foi tomado pelas lembranças novamente. Cada canto daquele apartamento estava cheio de lembranças agradáveis, então um leve sorriso triste apareceu em seu rosto. Ele olhou para algum lugar à sua frente e viu as imagens do passado ao longo dos anos. Lázaro levou muitas garotas para aquele apartamento, ele teve tantas namoradas que não conseguia mais lembrar seus nomes. Os dias voavam com elas, alegremente, sem restrições, apaixonadamente, mas não havia nada deixado para trás, nenhum sentimento. Sua memória o levava não a elas, não a esses casos temporários, mas a sua esposa. E, às vezes a Vitória, mas isso parecia estranho para Lázaro. Lázaro apenas pensava que tinha os mesmos momentos agradáveis com Vitória que teve com sua esposa. Ele tomou lentamente alguns copos de vinho e adormeceu no sofá em uma tristeza melancólica. Ele teve um pesadelo em que sua esposa se transformava em Vitória. Eles estavam em algum lugar subterrâneo, tentando sair do poço, e na escuridão do poço, os ruídos assustadores ficavam cada vez mais altos. Alguém estava se aproximando. Lázaro acordou com frio e dor no pescoço, o sofá não era muito confortável, e ele não estava coberto por uma manta, então ele se sentia desconfortável. O relógio marcava de manhã cedo, então ele abriu as cortinas, o dia prometia ser nublado. Hoje era seu dia de folga, ele trabalhava em turnos para poder sair da cidade o dia todo, e foi o que ele fez. Não chovia fora da cidade, mas as nuvens pesadas não tornavam a atmosfera muito agradável. Aqui, a imensidão do céu o fazia sentir-se insignificante. Ele chegou como de costume, estacionou em frente à casa, e desta vez ele fez uma careta de desagrado. Por que ele havia comprado essa casa? Para quê? Para algum tipo de nova vida? Que bobagem! Sua indignação foi interrompida por outro carro que parou nas proximidades. Um jovem desceu. Olá, é você que precisa descer no poço? Sim, respondeu Lázaro e apontou para o poço entre as moitas. O que aconteceu?
Quero verificar as paredes, não gosto da qualidade delas. Lázaro achou que não era uma boa ideia contar a verdade. Está bem, não vamos perder tempo. O homem respondeu e pegou uma caixa de ferramentas do carro. Após meia hora, ele estava pronto para descer. Seu nome era Eric. Ele prendeu o mosquetão na corda e desceu nas profundezas. Lázaro o aguardava na entrada do poço. Ele esperava que agora Eric gritasse que estava tudo bem e que seus medos eram infundados e que não havia buraco na parede, portanto, ninguém morava lá também. Você tem um buraco aqui, uma voz foi ouvida. Lázaro xingou de desgosto. É grande? Muito grande, respondeu Eric. Um homem poderia passar facilmente por ele. Essa informação deixou Lázaro ainda mais ansioso. Você pode entrar e ver o que há lá dentro? Ele perguntou. Não, de jeito nenhum, Eric respondeu que é muito perigoso. Esse túnel não está reforçado de forma alguma e poderia desabar a qualquer momento. Você consegue ver para onde ele vai? Aponte a luz lá. Mal consigo ver nada, deve ser um longo declive com curvas, disse Eric e começou a subir. Obrigado pela sua ajuda. Sem problemas. Eric respondeu e recebeu o pagamento. Quando Eric estava prestes a ir embora, Lázaro deteve. Eric, posso pedir para você ficar aqui por meia hora? Eu vou pagar pelo seu tempo, mas desta vez, eu vou descer. Para quê? É muito perigoso. Quero descobrir o que está acontecendo. De repente, houve um grito vindo de dentro do poço e um estrondo de algo pesado. O que diabos é isso? Eric ficou mais assustado que Lázaro. É isso que eu quero descobrir. Eric concordou em ficar. No entanto, o preço de seus serviços quase dobrou, mesmo que agora Lázaro fosse descer no poço. E Eric só deveria ajudá-lo. Lázaro colocou seu equipamento e ouviu como e o que usar. Anos atrás, quando ainda era adolescente e costumava fazer trilhas, ele até havia estado nas montanhas algumas vezes. Então ele tinha algumas lembranças de como descer uma parede íngreme com uma corda. Ele passou pela porta e se afastou da borda, abaixando gradualmente a corda. A voz encorajadora de Eric vinha de cima, lembrando-o de mover-se devagar, um passo de cada vez. Salto após salto. Quanto mais Lázaro descia, mais difícil era entender o que Eric estava dizendo. Sua voz ecoava nas paredes do poço e se tornava uma baboseira indistinguível. Pergunto-me, pensou Lázaro, se eu precisar de ajuda e chamá-lo, ele vai me entender? No entanto, ele rapidamente afastou o pensamento. Ele desceu lentamente com cuidado, e em poucos minutos estava perto da entrada do túnel misterioso. Estava muito escuro ali. A luz de cima mal penetrava ali. Estava tão escuro que Lázaro se sentia muito desconfortável. Lázaro apontou uma luz para o túnel. O túnel definitivamente foi feito por um homem. Não era apenas erosão do solo ou algum outro processo natural. De repente, Lázaro ouviu novamente um som incompreensível vindo das profundezas do túnel. Ele desembainhou a faca que havia levado consigo. Agora ele tinha certeza de que precisava dela. Ele entrou no túnel e desengatou o mosquetão da corda. Ele prendeu a corda de modo que, se voltasse com pressa, pudesse agarrá-la rapidamente e subir. Ele combinou com Eric que se algo acontecesse, Eric o puxaria para cima e o ajudaria a sair rapidamente. No entanto, Lázaro não tinha certeza se isso era possível. Ele foi devagar, estava escorregadio e úmido, e pequenos riachos de água corriam pelas paredes. O túnel era realmente bastante instável. Parecia que se ele encostasse em uma parede, o teto desabaria. Em certo ponto, ele viu ratos correndo em algum lugar. Insetos e vermes rastejando. Quanto mais ele avançava, pior o cheiro ficava. Estava abafado, úmido e cheirava a algo podre. A cada passo que dava, o fedor piorava, e às vezes ele tinha que andar com a cabeça abaixada. Ele bateu o capacete no teto, que desmoronou um pouco e bloqueou a luz da lanterna.
Pequenos fragmentos de pedra entraram em sua roupa, e às vezes água pingava ali. Era repugnante. Lázaro estremecia a cada gota fria e amaldiçoava sua curiosidade. De repente, ele viu que o túnel se ramificava. O fato da existência desse túnel em si o confundia, e o fato de haver uma rede era inexplicável para ele. Talvez alguma antiga civilização tivesse deixado esses buracos, bem, então eles eram obviamente muito pequenos. A sufocação e o ambiente geral o faziam se sentir muito mal. O túnel estava ficando mais estreito. O teto mais baixo, e ele teve que rastejar de joelhos para passar. O pensamento de ser enterrado vivo ali o assustava cada vez mais quando estava muito apertado. Lázaro tomou uma decisão e disse: "Tem alguém aqui?" O silêncio foi a resposta, mas de repente, ele ouviu um uivo ou grito e um estrondo em algum lugar atrás dele. Lázaro virou-se bruscamente o máximo que a situação permitia e apontou a faca para trás, mas não havia ninguém lá. Havia apenas um túnel escuro e assustador na frente dele. Ele deveria seguir o som ou avançar? Depende do motivo pelo qual ele estava fazendo tudo aquilo. Se o objetivo era encontrar alguém, ele deveria seguir a voz, e se o objetivo fosse sobreviver, era melhor ficar longe da criatura que fez aquele grito. Ele decidiu rastejar um pouco mais para frente, mas o túnel ficou muito estreito e a lanterna mostrou que era um beco sem saída. Se houvesse alguma passagem ali antes, ela havia sido bloqueada. Lázaro recuou e assim que teve a chance de virar, rastejou rapidamente para frente. Em breve ele estava de volta à bifurcação dos trilhos. Ele foi tomado por uma terrível ansiedade e pelo desejo de sair dali o mais rápido possível. No entanto, ele sabia que a resposta estava próxima. Espero que não seja um urso, pensou por algum motivo. Ele não queria entrar em uma toca com um urso, mesmo que sua experiência como cirurgião o ensinasse a manejar um bisturi e outros objetos cortantes pequenos. Isso não significava que ele seria capaz de avaliar a situação de forma razoável e salvar-se em tais condições. Já tive aventuras o suficiente, amaldiçoou e seguiu pelo novo corredor, afastando-se da saída. Aqui as paredes estavam ficando mais brancas e largas, e o teto mais alto. Isso deixou Lázaro um pouco mais feliz. Pelo menos havia espaço para agitar os braços. Ele esperava que houvesse apenas uma criatura aqui. Por algum motivo, ele continuava supondo que era algum animal que se estabeleceu ali. O corredor fez uma curva brusca e Lázaro notou que a iluminação mudou ligeiramente, como se outra fonte de luz tivesse aparecido. Para verificar isso, ele até se atreveu a tomar uma ação perigosa. Ele desligou a lanterna e parou. Seus olhos se ajustaram rapidamente à escuridão, e ele de repente notou uma leve luz azul ao longe. Essa luz se espalhava uniformemente ao longo das paredes e refletia levemente nas gotas de água. Alguns ruídos podiam ser ouvidos de lá também. Lázaro deu mais alguns passos naquela direção, e a luz se tornou ainda mais distinta. Ele ligou a lanterna e segurou a faca ainda mais firmemente. Virando a esquina, as paredes se abriram e a lanterna iluminou uma sala espaçosa, parecendo uma caverna. O espaço era bastante grande, e a altura do teto permitia que ele finalmente se endireitasse. Havia barris e prateleiras ao longo das paredes com latas vazias abertas e coletes vazios. Havia uma pequena lanterna que tremeluzia com uma luz LED fraca e uma pessoa pálida, magra e suja estava deitada no chão, encolhida de dor. Um homem, ele respirava lentamente e parecia já ter desistido. Seus olhos estavam abertos, mas quase sem resposta à luz da lanterna e ao visitante inesperado. Lázaro se aproximou rapidamente e verificou o pulso e as pupilas dele. Ele olhou ao redor e pegou o primeiro recipiente que encontrou, abriu para ter certeza de que ainda havia água nele. Erguendo a cabeça do homem, ele deixou a água tocar seus lábios, e o homem começou a engolir avidamente cada gota. O homem estava exausto. Ele não tinha forças para segurar o recipiente. Ao tentar se sentar, ele desabou novamente. Seus lábios se mexiam levemente, era óbvio que ele estava tentando dizer algo, mas tudo que conseguiu fazer foi emitir um som estridente, e quando ele acidentalmente chutou um barril que estava ao lado,
um estrondo ecoou por toda a caverna e corredores. O enigma foi resolvido. Não era um monstro, apenas um humano. Lázaro examinou cuidadosamente a vítima. Dessa vez, ele o fez sem medo. Ele encontrou várias escoriações, hematomas e uma costela e braço fraturados. O rapaz estava em uma condição muito ruim. Ele precisava de cuidados médicos profissionais com urgência, mas como conseguir isso aqui? Ele pegou o celular e tentou fazer uma ligação, mas não havia conexão para chamar uma ambulância ou equipe de resgate. Ele teria que sair dali primeiro, mas durante esse tempo, o homem pode morrer. Então eles não precisarão enterrá-lo, ele já está enterrado neste túnel, pensou por algum motivo. Lázaro afastou pensamentos cínicos e começou a avaliar a situação, ele provavelmente não seria capaz de carregá-lo nas costas. Ele precisaria ser muito cuidadoso com os ferimentos. Uma maca seria uma boa ideia. O túnel não era muito largo, mas a maca caberia e depois eles precisariam encontrar uma maneira de levantar o rapaz. Qual é o seu nome? Perguntou Lázaro ao homem. Ele tentou responder algo, mas seus lábios tremiam silenciosamente. Era impossível obter qualquer informação neste momento. Eu vou te ajudar a sair daqui, mas não posso fazer isso sozinho, eu tenho que sair daqui e chamar ajuda, espere por mim. Lázaro segurou a mão dele, apertou-a com força e sentiu um leve aperto em resposta. Ele obteve a resposta para a pergunta que o atormentava. A ausência de um monstro neste túnel tornou um pouco menos estressante estar ali, exceto que ainda era possível se enterrar acidentalmente vivo. Ele seguiu em direção à saída. De onde aquele homem veio? Quem ele era? Há quanto tempo ele estava aqui? Vitória sabia sobre ele? Ou ela só podia ouvir os sons e nada mais? Se os ruídos começaram um mês antes da venda da casa, então ele deve ter estado aqui por cerca de 2 meses. Havia restos de alimentos enlatados e latas na caverna. Seria algum tipo de abrigo em caso de guerra nuclear? Por quanto tempo é possível sobreviver aqui sem comunicação com o mundo exterior? Julgando pela aparência da vítima, ele poderia entrar para o livro dos recordes. Lázaro chegou ao poço, pegou o ar e gritou para Eric. Ele começou a puxar a corda de segurança e ajudou Lázaro a subir. Alguns minutos depois, ele estava na superfície, a luz forte feriu seus olhos. Ele se sentiu tonto e o ar fresco encheu seus pulmões, fazendo-o tossir. Eu pensei que você se perdeu lá e precisava de ajuda, respondeu Eric. Um sorriso preocupado e levemente envergonhado congelou em seu rosto. Eu ia ligar para o 911. É isso aí, ligue para o 911. O que você quer dizer? Tem um homem lá dentro. Um homem? Eric ficou chocado. Sim, estou tão chocado quanto você. Talvez você deva ligar para eles você mesmo. Eu nem sei o que dizer. Tudo bem, Lázaro precisava de algum tempo para se recuperar. Afinal, não havia muito ar no túnel. Lázaro não entendia como aquele cara conseguia sobreviver, pois ele tinha estado lá por 2 meses. Serviço de emergência, ele ouviu uma voz séria ao telefone. Alô, um homem em estado semiconsciente está embaixo do solo em um poço. Precisamos de uma maca e de socorristas para tirá-lo pela abertura do poço. Ao dizer isso, ele podia sentir a confusão do atendente. Após alguns minutos, ele conseguiu explicar o que aconteceu, informou o endereço e explicou que tipo de especialistas eram necessários para salvar o homem. Após falar com o atendente, Lázaro pediu a Eric para ficar ali até a chegada dos socorristas, sua ajuda poderia ser necessária. Ele concordou em ajudar gratuitamente. Lázaro entrou na casa e logo retornou com uma alavanca pequena, mas confiável. Para que é isso? Perguntou Eric, curioso. Vai ser muito difícil tirar o cara daí, precisamos remover a tampa do poço. Lázaro encaixou a ponta da alavanca na fenda e pressionou para baixo, houve um rangido, os pregos enferrujados provavelmente se partiram. Eric juntou-se ao esforço, ele tinha uma alavanca no carro.
Depois de meia hora, a tampa do poço foi completamente removida. Agora o sol refletia na água no poço descoberto. Eu preciso descer de novo, disse Lázaro, preciso levar água e talvez comida para o cara. Quando os socorristas chegarem, ele pode já estar morto. Eric assentiu e ofereceu sua ajuda. Lázaro trouxe água da casa. Havia sopa na geladeira. Eles a colocaram no liquidificador para transformá-la em creme. Estava tudo preparado. Lázaro colocou a mochila nas costas, prendeu a corda e desceu no poço. Agora seus movimentos eram confiantes e precisos. Desta vez, ele estava dentro em menos de meio minuto. Em poucos minutos, ele estava ao lado do cara. Ele estava vivo e parecia muito feliz por ter uma chance de sobreviver. Lázaro deu-lhe água e o alimentou. Era difícil avaliar sua condição à luz da lanterna, mas ele parecia estar se sentindo um pouco melhor. Parecia que a vida estava voltando ao seu corpo. Agora tenho que sair da caverna novamente, mas a equipe de resgate estará aqui muito em breve. Lázaro disse, pegando sua mochila e saindo. Quando chegou à superfície, 2 viaturas acabavam de chegar, uma equipe de resgate e uma ambulância. Os socorristas estavam chocados, mas prontos para qualquer coisa. Lázaro voltou para a caverna para guiar os socorristas até a vítima. Eles o colocaram em uma maca e o carregaram lentamente até o poço. E então eles enfrentaram o problema principal. Eles precisavam tirá-lo de lá de alguma forma. O cara estava com dor, quase perdendo a consciência às vezes, mas depois de meia hora, eles conseguiram trazê-lo à superfície. Ele foi entregue aos médicos. Vocês sabem algo sobre ele? Perguntou a médica. Não, respondeu Lázaro, mas ele estava sob a sua propriedade, não estava? Sim, mas comprei esta casa há 1 mês e não sei nada sobre ele. Uma enfermeira se aproximou. O nome dele é Paulo, ele conseguiu dizer. Paulo. Lázaro ficou chocado. Acredito que ele seja meu vizinho, ele mora naquela casa. Lázaro decidiu descobrir o que havia acontecido lá. Todos saíram, e Eric também foi embora. Lázaro entrou na casa, tomou um banho, deitou-se no sofá e imediatamente adormeceu. Foi um dia muito difícil. Ele acordou cedo de manhã e estava com muita fome. Ele não tinha comido nada desde ontem de manhã, a geladeira estava vazia, então ele foi a um pequeno café no bairro. Ao mesmo tempo, decidiu descobrir mais sobre seu vizinho do subsolo indo na cafeteria. O vice-prefeito estava terminando seu café da manhã. Então você desceu no poço? Ele perguntou. Sim, Lázaro nem sabia por onde começar. Eu encontrei meu vizinho, Paulo. O vice-prefeito engasgou e colocou a xícara para baixo. Você chamou a polícia? Ele ficou nervoso. Não, eu não chamei a polícia, Paulo está vivo. Ele está no hospital agora. Graças a Deus o homem está se sentindo melhor. Você o conhece? Pode me dizer algo sobre ele? Bem, você sabe, o homem começou a evadir a resposta. Eu não consigo me lembrar de todo mundo. Quer dizer, eu o conheço de vista, mas nunca tive um contato próximo com ele. Ele mora aqui há cerca de 15 anos. Ele é um bom engenheiro, especialmente em trabalhos subterrâneos. Às vezes até o contratávamos quando precisávamos lidar com drenagem de solo ou algo assim. Às vezes, parecia que ele conhecia nosso assentamento melhor do que nós mesmos, mas Paulo não é uma pessoa muito amigável. Ele é muito introvertido. Quando se mudou para cá, ele era casado, depois, a tragédia atingiu sua vida, sua esposa morreu em um acidente de carro, e ele começou a viver sozinho. Isso é tudo que eu sei. E como ele acabou no seu poço? Isso também é algo que eu quero saber, Lázaro respondeu, terminando seu sanduíche. Bem, me conte depois, o homem piscou o olho, se despediu e saiu. Lázaro ficou sozinho com seus pensamentos. Seu primeiro pensamento foi ligar para Vitória e perguntar a ela sobre tudo,
mas ele decidiu que ela provavelmente não sabia de tudo. Então ele decidiu visitar Paulo pessoalmente no hospital. Disseram que ele estava melhorando. Ele já conseguia comer, beber, segurar um copo e uma colher, e dormia muito. Amanhã ele seria transferido da unidade de terapia intensiva para um quarto regular e então Lázaro poderia visitá-lo. Lázaro decidiu visitar o paciente em condições mais normais. Até lá, ele estava tentado a se infiltrar no terreno do seu vizinho e examinar tudo lá, especialmente porque sabia com certeza que ninguém estava lá agora. Ele pulou a cerca e encontrou-se em uma área desorganizada. Ninguém tinha cortado a grama ali há meses. Lázaro caminhou lentamente, olhando ao redor com cuidado. Havia algumas árvores e arbustos, um pequeno trator estava estacionado no portão e uma bonita casa de 2 andares estava no meio do terreno. Lázaro se aproximou da varanda e girou a maçaneta da porta. A fechadura destrancou e a porta se abriu. Aparentemente, o dono da casa não achou que ficaria tanto tempo debaixo da terra. A casa estava limpa e arrumada. Tudo estava meticulosamente no seu lugar. Havia uma lama suja com marcas de café seco na cozinha e um biscoito em um prato. Havia pinturas de paisagens na parede, cores suaves, agradáveis e tranquilas. A impressão era de que o dono deste lugar era uma pessoa decente e inteligente. Lázaro subiu as escadas rangentes até o 2º andar. Havia 2 quartos lá. Um era um quarto de dormir, e na parede do outro havia uma foto de Paulo com alguma mulher, provavelmente sua ex-esposa. Havia calças e uma camiseta na cama, e um caderno na mesa de cabeceira. Lázaro abriu, olhando para o caderno. Lázaro percebeu que Paulo não era o tipo de pessoa que ele pensava inicialmente. O lado de fora mostrava um homem caótico por dentro. O caderno estava cheio de rabiscos e riscos. Muitas manchas, anotações ousadas, desconexas e agitadas, palavras incompletas e abreviações e alguns desenhos inacabados. A última anotação era datada de 9 semanas antes. O nome de Vitória estava riscado na página. Um arrepio percorreu a espinha de Lázaro. Ele folheou as páginas para trás e encontrou um retrato semelhante feito com uma caneta e uma figura nua ao lado. Alguns meses antes, uma grande inscrição dizia, minha. Lázaro levou o caderno consigo. Provavelmente não era certo, porque ao fazer isso, ele deixava claro que alguém tinha estado na casa, mas ele precisava examinar aquele caderno. Ele saiu do quarto e entrou no próximo. Era um escritório, havia mapas riscados que estavam espalhados pelo chão, livros e manuais estavam espalhados pelo chão e pelas prateleiras. Um plano detalhado do assentamento estava jogado na mesa, e um dispositivo óptico semelhante a uma luneta moderna estava junto à janela. A lente estava apontada para a casa de Lázaro, na janela do quarto. Havia fotos de Vitória nas paredes em poses diferentes e momentos diferentes. Parecia que ele a seguia dia e noite, tirando fotos dela, talvez até mesmo fazendo vídeos também. Um grande retrato dela estava pendurado sobre a saída como um ícone. Lázaro abriu uma gaveta da escrivaninha. Havia álbuns de fotos. O primeiro era dedicado a Vitória novamente, mas os outros eram sobre outras mulheres. As fotos eram feitas no mesmo estilo, como se fosse a sede de um paparazzi. Ele estava espionando todas elas. Lázaro examinou cuidadosamente o mapa do assentamento. O túnel entre a casa de Paulo e sua casa não era o único. Ele podia encontrar pelo menos outras 5 rotas para as outras casas. Além disso, em alguns lugares, elas se cruzavam e formavam salas adjacentes. Alguns túneis estavam obstruídos e um deles tinha um aviso de desabamento com data de 2 anos atrás. Lázaro tirou uma foto do plano e saiu. Ele queria sair, então desceu as escadas e de repente percebeu que ainda não tinha visto toda a casa, porque as escadas também levavam ao porão. Ele desceu devagar, sentindo suas mãos e pés ficarem frios novamente, embora não houvesse motivo para isso, já que não havia mais ninguém na casa. Ele abriu a porta e entrou em um espaço amplo. Era um grande depósito.
várias pás e ferramentas de construção penduradas nas paredes, mangueiras, cordas e picaretas. Se Lázaro fosse um caçador de tesouros, teria encontrado seu paraíso ali. Havia também uma pilha separada com artefatos especiais, aparentemente trazidos das casas onde os túneis levavam. Havia um vaso com um nome nele, uma luva feminina, óculos e um grampo de cabelo. Parecia que todos esses itens pertenciam a diferentes mulheres. Lázaro não viu nenhum pertence de Vitória. Havia uma escotilha mal visível no chão. Ele puxou a alça e abriu a porta. Havia um cheiro úmido familiar vindo de baixo. As escadas levavam para baixo. Aqui, a rede de túneis começava. Lázaro seguiu seu caminho, abrindo o mapa que havia fotografado em seu celular. Ele tentou olhar para ele novamente e encontrar a rota certa. Ele se perguntou onde estava o caminho para sua casa e encontrou bastante rápido. Começava em uma sala ampla com muitas ferramentas auxiliares, até macacões para trabalho. O corredor gradualmente se estreitava e eventualmente levava a um bloqueio de rochas. Aparentemente, os planos de espionagem foram arruinados por uma série infeliz de circunstâncias. Olegário se encontrou preso em seu próprio calabouço e sair através da casa de Vitória não seria uma tarefa fácil. E quando ela trancou, tornou-se impossível. Provavelmente, os gritos que Lázaro e Vitória ouviram foram as tentativas de Olegário de subir pela corrente do poço e várias fraturas foram o resultado de suas tentativas mal-sucedidas. Lázaro voltou e pegou um caminho diferente. Após 50 metros, ele chegou a um salão subterrâneo de 10 a 15 metros quadrados, semelhante ao local onde havia encontrado Paulo. Havia caixas de alimentos enlatados e suprimentos de água. Parecia que essas salas haviam sido construídas em todas as direções, caso houvesse um bloqueio, para que ele pudesse esperar por ajuda. O inteligente Lázaro voltou para dentro da casa e fechou a escotilha em questão de minutos. Ele já estava do lado de fora, tentando entender o que havia acontecido e compreender sua atitude diante de tudo o que havia visto. Obviamente, ele precisava de mais informações, então decidiu voltar ao vice-prefeito desta vez. Ele ficou feliz em ver Lázaro. "Desculpe, qual é o seu nome?" Lázaro perguntou de repente, percebendo que eles ainda não se conheciam. "Renan", o homem sorriu e apertou a mão de Lázaro. "E meu nome é Lázaro." "Sim, eu sei. Após a primeira conversa fiz algumas pesquisas sobre você apenas para verificar se você era louco ou não. Você descobriu algo sobre Paulo também?" "Não havia motivo para isso." Bem, quase nenhum motivo." "O que você quer dizer?" "Bem, ele é um cara muito afetuoso, por assim dizer. Ele constantemente assediava as garotas que moravam aqui. Elas reclamavam dele." Lázaro abriu o mapa em seu celular. "E quem mora nessas casas agora?" Ele perguntou, apontando para as casas que também tinham túneis que levavam a elas. "Ninguém mora lá agora. Ou as casas estão à venda ou os proprietários não vêm para cá." "Por quê?" "Eu não faço ideia", respondeu Renan. "Mulheres moravam nessas casas." "Bem, é claro, geralmente famílias em casas grandes tinham mulheres. Então havia mulheres em quase todas as casas." "Entendi, obrigado." Lázaro decidiu continuar a investigação por conta própria. Ele foi até a casa mais próxima, onde ninguém morava mais, e bateu na porta do vizinho. Uma mulher idosa de cerca de 65 anos abriu a porta. Ela sorriu amigavelmente e perguntou qual era o propósito da visita. Lázaro se apresentou e disse que estava procurando os donos da casa ao lado. A mulher acenou com a mão e disse que eram pessoas boas, mas a garota que morava lá era estranha. "O que você quer dizer?" Lázaro não entendeu. "Ela sempre sentia que alguém estava a observando", respondeu a velha senhora. "Eu até me lembro que ela teve um colapso nervoso e chamaram uma ambulância. Sinceramente, não gosto de pessoas loucas, de qualquer forma, eles foram embora, eles não deveriam ter deixado este lugar incrível."
Lázaro agradeceu pelas informações e saiu perguntando aos vizinhos a mesma história. Alguém os enlouquecia, e as pessoas sentiam algo e tinham colapsos nervosos. Eles não gostavam daqui e estavam muito desconfiados. O resultado era sempre o mesmo, eles se mudavam. Lázaro voltou para a casa de Paulo e foi até o escritório no segundo andar. Ele realmente queria encontrar uma conexão entre essas casas. Por que essas casas em particular têm uma conexão? Bem, além do fato de que as garotas jovens moram lá, disse Renan, puxando o álbum de fotos de Lázaro, retirando as fotos e começando a examiná-las de perto. Havia garotas que se pareciam, loiras, frágeis e sorridentes. Todas elas se pareciam muito com Vitória. De repente, ele percebeu algo. Ele saiu e abriu a porta do quarto. Havia uma foto na mesinha de cabeceira. Ele a pegou e encontrou as semelhanças. Todas as garotas se pareciam muito com a falecida esposa de Paulo. Lázaro sentou-se, sentindo-se de alguma forma triste. Havia uma espécie de tragédia grega na vida dele. O homem infeliz estava tentando encontrar sua amada em cada uma dessas garotas. De uma forma muito estranha e pervertida. Ele pegou seu celular e ligou para a Vitória. Alô, ele começou. Alô, ela respondeu. Como você está? Está tudo bem? Estou bem, obrigada, e você? O mesmo de sempre, Lázaro não sabia por onde começar. E quanto ao poço? Ela perguntou. Eu entrei lá. E o que tinha lá? Paulo estava lá, houve um momento de silêncio. Ele está vivo? Sua voz tremia. Sim, ele está no hospital agora, mas acho que ele ficará bem. Meu Deus, ele não me deixaria em paz. Toda vez que eu chegava em casa, ele estava lá, de pé na janela, me observando incansavelmente. Eu sabia que ele estava me observando. Era insuportável. Eu estava com muito medo de morar ao lado dele. E ele até se esgueirou no meu poço. Por quê? Eu não sei, Vitória, talvez ele quisesse estar mais perto de você. Você o lembrava de alguém. Ir embora foi a coisa certa a fazer. Sim, com certeza. Eu vou te contar o que acontecer daqui para frente. Obrigada, mas você realmente não precisa. Eu saí para evitar lidar com aquele mundo. Eu tenho meu próprio mundo agora, e estou segura aqui, e ninguém está me incomodando. Entendo, bem, adeus então. Lázaro tirou o diário de Paulo do bolso e o colocou de volta na mesinha de cabeceira. Ele queria dar uma volta. Ele percebeu que nos últimos dias havia explorado o assentamento melhor do que em todo o tempo em que havia morado ali. Era mais fácil para ele pensar enquanto caminhava. Dessa vez, ele não estava pensando no estranho vizinho, mas em si mesmo. Ele era muito diferente. Sim, ele não escava túneis e não seguia suas namoradas, mas ele também busca, também coleta garotas parecidas, uma a uma. Ele tenta ver sua falecida esposa nessas garotas. Ele gosta do sorriso em uma delas, do olhar em outra. A terceira tem um bom senso de humor, e a quarta é cuidadosa e gentil. Ainda assim, Lázaro não consegue juntá-las em uma só, não importa o quanto tente, porque a única mulher especial, sua mulher perfeita, ela morreu. Lázaro parou e olhou ao redor. Talvez essa fosse a razão pela qual ele havia se mudado para cá. Aqui ele estava se tornando ele mesmo novamente, mesmo que apenas por um curto período de tempo. Lázaro ligou para o hospital e perguntou sobre os horários de visitas. No dia seguinte, decidiu visitar Paulo no hospital. Comprou algumas frutas e lanches. Paulo mal tinha amigos. Era um quarto de hospital para 6 pessoas, mas na verdade, havia apenas 3 pacientes lá. 2 deles não estavam no quarto naquele momento. Paulo estava deitado em sua cama, olhando pela janela. Lázaro bateu na porta. Boa tarde, sou Lázaro, aquele que te encontrou debaixo do chão. Paulo olhou para ele, sorriu levemente e acenou.
Você consegue falar agora? Sim, Paulo respondeu fracamente e tentou se sentar, mas a dor o impediu de fazê-lo. Lázaro ajudou. Eu não esperava te encontrar debaixo do meu quintal. Seu quintal? Paulo ficou surpreso. Sim, Vitória vendeu a casa às pressas, e eu me mudei há 3 semanas, Lázaro respondeu e olhou atentamente para seu interlocutor, ele ficou triste e pensativo. Tão triste, Paulo murmurou. Sim, acho que sim. Quanto tempo você passou debaixo da terra? Não sei ao certo. A chuva causou um desmoronamento, e eu fiquei preso lá. Se não fosse pela comida e água, eu não teria sobrevivido. Meu celular morreu em 3 dias, então não pude acompanhar o tempo. Eu sei sobre seus túneis, Lázaro respondeu. Paulo se assustou e o olhou intensamente. Lázaro esclareceu sobre todos os túneis. Eu não fiz nada de errado, ele começou a se justificar. Eu não machuquei ninguém. Bem, você não machucou ninguém fisicamente, mas todas as mulheres que você seguiu se mudaram e fugiram de suas casas por vários motivos. Paulo ficou em silêncio. Você poderia parar de fazer isso? Lázaro perguntou. Perseguir ou cavar? Paulo sorriu pela primeira vez, parar de tentar ver sua esposa nessas garotas, Lázaro respondeu, eu entendo. Você não entende, você não sabe como é perder alguém próximo a você, você não faz ideia de como é perder o sentido da sua vida, perder a pessoa pela qual você viveu. Eu entendo, também sou viúvo, talvez tenha sido mais fácil para mim, minha esposa morreu de câncer, e quando ela morreu, eu tive tempo para me preparar mentalmente, embora isso seja bobagem, não dá para se preparar para isso, e pelo que entendi em sua vida, essa tragédia aconteceu inesperadamente. Paulo olhou pela janela. Sim, ele respondeu. Ela estava a caminho do médico para um exame de gravidez. Eu estava ocupado naquele dia, tinha alguns trabalhos para fazer, e nem mesmo me ligaram. Fiquei preocupado quando ela não voltou à noite. Comecei a ligar para os hospitais. Foi quando encontrei um relatório na internet, nas notícias. Um carro invadiu a pista contrária, o motorista adormeceu ao volante. O carro da minha esposa colidiu e bateu em um poste. Nem minha esposa nem meu bebê sobreviveram. Sinto muito, Lázaro disse suavemente. Faz muito tempo, Paulo deu de ombros e fez uma careta de dor. O tempo não cura, Lázaro disse baixinho. Eu não queria machucar aquelas mulheres, Paulo disse. O que você planeja fazer agora? Perguntou Lázaro. Planejo me recuperar, Paulo sorriu. E depois? Lázaro tentou guiar seu interlocutor para um pensamento específico. Eu não sei de nada. Você vai começar uma nova vida? Não sei como, Paulo respondeu. Você sabe como começar uma nova vida sozinho sem o amor da sua vida? Paulo olhou para Lázaro, que não esperava uma pergunta assim. Você foi capaz de começar uma nova vida? Foi capaz de deixar o passado para trás e recomeçar do zero? Talvez, a voz de Lázaro tremia, e ele sentiu que estava mentindo. Realmente? Lázaro ficou em silêncio em resposta e não sabia o que dizer. 2 viúvos viviam na mesma localidade, quase em frente um ao outro, e nenhum deles sabia como seguir em frente. Só quero ter certeza, Lázaro começou, de que você vai parar de cavar túneis debaixo dos terrenos e perseguir as pessoas. Você também não pode, Paulo perguntou. Eu não posso o quê? O que você quer dizer? Começar uma nova vida, e você quer que eu comece uma nova vida? Talvez eu só quisesse morrer naquele túnel, Paulo hesitou. O que você quer de mim? Perguntou Paulo. Quero que você venda a casa e se mude. Mas é minha casa, esse é o meu território. Estou te dando uma chance de começar uma nova vida, Lázaro sentiu a tensão. Você deveria vender sua casa e se mudar para algum lugar, e se você não fizer isso, vou te denunciar para a polícia. Tenho material suficiente para abrir um processo criminal contra você.
Paulo olhou intensamente nos olhos de Lázaro. Obrigado por trazer as frutas, ele finalmente respondeu, mas agora, por favor, vá embora. Lázaro entendeu que aquela era o fim da conversa. Despediu-se e saiu. Lázaro saiu e de repente sentiu um nó na garganta. Seus olhos começaram a arder, como se alguém tivesse acabado de magoá-lo. Ele sentiu o mesmo peso de quando era criança e precisava defender seus direitos. Apesar de sua fraqueza interna e medo, entrou no carro, e sua condição piorou. Ele estava tremendo e gritou, batendo com os punhos no volante várias vezes, e depois gritou novamente. Um carro que passava por ele não conseguia ouvi-lo, mas viu o comportamento estranho, emocional e até agressivo do motorista e evitou o carro. Lázaro se acalmou um pouco. Ele sentiu que Paulo não tinha nada a ver com esse conflito. Era apenas ele e sua dor interior. Ele inseriu um novo local em seu GPS e dirigiu seguindo as instruções. Começou a chover. Aquele foi levava às periferias da cidade, passava por uma área industrial e alguns prédios antigos. Lázaro estacionou e saiu do carro. Ele passou por um portão antigo e se encontrou em um lugar muito tranquilo entre fileiras de árvores e havia monumentos com fotos entre as árvores. Ele chegou ao cemitério. Ele caminhou lentamente entre os túmulos em busca do correto. Ele segurava um buquê de flores que sua esposa amava. Ele caminhou por um longo tempo ao longo do caminho e finalmente chegou ao túmulo. A última vez que ele visitou seu túmulo foi há 3 anos. O túmulo estava sem grama e ele colocou as flores ao lado do monumento com o retrato de sua amada. Ele ficou ali com a boca levemente aberta, querendo dizer algo, mas não conseguia encontrar as palavras certas. Ele deveria ter feito isso há muito tempo, mas toda vez que tentava encontrar motivos para fazer, a chuva aumentava. Lázaro ficou sem guarda-chuva e deixou-se ensopar completamente. Sua dor interior parecia diminuir a cada gota, e as gotas pareciam evaporar ao tocar sua pele. Ele se agachou e tocou o retrato com a mão, passando a palma sobre a foto de sua esposa. Desculpe, querida, ele começou, desculpe por fingir todo esse tempo que você não estava na minha vida desde que você morreu. Tudo que eu fiz foi fugir. Eu tenho fugido do trabalho, dos amigos, dos relacionamentos. Tenho fugido dos entes queridos. Não tenho visitado meus pais há muito tempo, estou muito ocupado e, ao mesmo tempo, não estou ocupado. Não há sentido no que faço. A única coisa significativa que fiz outro dia foi quando salvei aquele cara. Não sei se você está me observando. Se estiver, sabe de tudo. E se não estiver, um dia lerá essa história em minhas memórias. Estou incrivelmente cansado, cansado de correr o tempo todo. Tenho medo de aceitar esse fato. Você se foi e não estará mais aqui. O antigo eu também não existe mais. Eu mudei, e meus desejos mudaram. O mundo mudou, e talvez seja a hora de eu aceitar isso. É hora de parar, olhar ao redor, entender onde estou e como sair daqui. A chuva escorria pelas bochechas de Lázaro, ajudando-o a esconder suas lágrimas. Para fazer isso, eu preciso deixar você ir dizer adeus a você. Lázaro disse baixinho, sinto tanto sua falta. Deus, se você soubesse o quanto procuro por você em cada mulher, e não consigo encontrá-la porque não há ninguém como você. Todas essas garotas são legais, mas todo esse tempo não era delas que eu queria. Era você. Elas eram apenas uma forma de amortecer a dor. Eu vivo no passado. Lázaro ficou em silêncio novamente. Eu raramente venho aqui. Desculpe. Eu te amo muito. Aprecio cada dia que vivemos juntos, e sou grato por cada momento feliz. Obrigado, meu amor, e adeus. Lázaro tocou os lábios e depois tocou levemente os lábios de sua esposa na foto. Então ele se levantou, enxugou o rosto das gotas de chuva e se afastou. A chuva parou, mas ele chorou e soluçou e não conseguia parar. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu chorar, liberar a dor que estava dentro dele e não o deixava seguir em frente.
Lázaro voltou para seu apartamento na cidade e olhou novamente para tudo que de alguma forma o lembrava de sua esposa, suas roupas, seus sapatos, as lembranças que eles trouxeram durante a lua de mel. Ele pegou o telefone, tirou algumas fotos e anotou memórias para cada imagem. Eram momentos vívidos de sua vida. Ele os levou a uma loja de fotos e fez um álbum de fotos lá. Não havia mais necessidade de guardar tudo em sua mente. Não havia mais necessidade de ter medo de que tudo fosse esquecido, mesmo que aquele apartamento desaparecesse. Lázaro passou por suas coisas, descobriu que não precisava mais de muitas delas, e só as mantinha porque as amava. Ele empacotou tudo em caixas e decidiu vendê-las ou dá-las a amigos e parentes. Era hora de renovar o apartamento. Depois de cerca de um mês, ele voltou para casa fora da cidade. Todo esse tempo, ele estava ocupado com o apartamento. Pensou no que consertar e refazer. Procurou profissionais e comprou materiais, e agora, quando era impossível ficar no apartamento por causa do cheiro de cola e poeira da construção, ele decidiu voltar para sua casa. Havia uma luz acesa na casa de Paulo. Lázaro tocou a campainha no portão, e o dono saiu e abriu. Ele parecia muito melhor agora. O gesso ainda não tinha sido removido, mas mesmo assim, ele parecia vivo e se movimentava com bastante agilidade. "Posso entrar?" Lázaro perguntou. "Entre", respondeu Paulo, e entrou na casa. O convidado seguiu, eles se sentaram na cozinha. Paulo ofereceu café, e Lázaro disse: "Sim, espero que você não vá me envenenar", ele brincou. "Esse não é o meu estilo", Paulo respondeu calmamente. "Por que você veio aqui? Quer se certificar de que eu não desenterrei mais nada?" "Não exatamente. Ainda não posso fazer isso", Paulo apontou para sua perna engessada. "Eu não vou cavar mais túneis." "Você seguiu meu conselho?" "Não, eu só quero viver." "Percebi que você pegou minhas coisas no segundo andar." "Apenas algumas delas", Lázaro confessou. "Você acha que estou louco?" "Um pouco", Lázaro deu de ombros e sorriu. "Eu tenho apenas uma pergunta para fazer. Para que são os túneis? Por que você os escavou? Se você queria seguir as garotas com tanta insistência, há muitas outras maneiras." Paulo parou de falar e deu um gole de café. Em seguida, levantou-se de repente. "Vamos", ele disse, "vou te mostrar." Paulo saiu da cozinha e Lázaro seguiu. "Para onde estamos indo?" "Para a sua casa." Lázaro estava intrigado. Você verá." "Enquanto isso, me diga, como você conheceu a Vitória? Vocês se encontraram quando ela estava vendendo a casa ou antes?" "Nós costumávamos namorar por um tempo." "Há quanto tempo?" "Alguns anos atrás." "Como foi você quem recomendou esta casa para ela?" "Eu pensei que ela encontrou por conta própria. Ela e eu até viemos aqui antes de você." Eles entraram. Paulo fez seu caminho confiante até a escada e desceu para o porão, onde Lázaro guardava suas coisas. O chão estava coberto por carpete. Paulo começou a falar. "Essas casas são todas construídas de acordo com o mesmo plano, elas podem parecer diferentes, mas são idênticas em construção. Meu amigo estava encarregado das obras da fundação, então eu tenho certeza disso. Eu fiz o projeto principal. Cada casa tem uma área de porão. Você pode fazer uma academia ou até mesmo uma piscina lá embaixo. Apenas por precaução, adicionamos outro espaço embaixo de cada casa." Com essas palavras, ele caminhou até a beirada do tapete e começou a enrolá-lo, revelando uma laje de concreto. "O que é isso?" Lázaro perguntou. "O que você acha que é?" Paulo respondeu e girou a maçaneta da porta. A tampa da escotilha não levantou, mas se moveu para o lado, o que facilitou sua abertura até mesmo de dentro. Lázaro viu uma escada vertical ali. "Há outro túnel?" "Quase", Paulo respondeu lentamente. Segurando-se com a outra mão, ele desceu.
Lázaro seguiu. Eles entraram em um quarto subterrâneo. Estava fechado, sem aberturas, mas nada os impedia de cavar um corredor ou até mesmo uma passagem para outra casa. Eu tive um caso com todas as garotas que você viu no meu álbum. Não ao mesmo tempo, mas em períodos diferentes, e esses túneis me permitiam visitá-las mesmo quando elas não sabiam disso. Isso não é realmente ético, eu não gosto de ser traído. O que você quer dizer? Você acha que eu apenas vigiava elas? Paulo riu. E naquele momento, Lázaro se sentiu um pouco desconfortável. Eu vigiava os homens delas, e se eu visse que essas mulheres estavam me traindo, eu tomava nota dos namorados delas, e lidava com eles. Eu ia secretamente até a casa deles através do túnel subterrâneo. Paulo encarou Lázaro. Eu os matei. Lázaro pensou ter entendido errado, mas quando estava prestes a perguntar novamente, Paulo avançou contra ele com um pé de cabra na mão direita. Lázaro conseguiu se afastar, mas o golpe atingiu seu ombro e uma dor ensurdecedora percorreu suas costas. Lázaro gritou, e Paulo deu outro golpe. Dessa vez, não havia tempo para hesitar. Lázaro empurrou o agressor com o pé, e assim que estava prestes a acertá-lo novamente, agarrou o pé de cabra com as duas mãos, impedindo que ele se aproximasse. Paulo tinha uma espécie de vigor louco e animal. Era difícil entender de onde vinha tanto poder em um corpo tão magro e exausto. Por que você está fazendo isso? Lázaro gritou. Vitória é minha, Paulo respondeu apenas com voz feroz. Mas nós terminamos há muito tempo, e ela se mudou para outra cidade. Vá em frente, tome uma atitude, encontre-a se você a deseja tanto assim. É uma questão de princípio, Paulo disse, e além disso, agora você sabe demais. Eu te salvei. Você não deveria ter me salvado, Paulo respondeu, arrancou o pé de cabra das mãos de Lázaro e o acertou no rosto com ele, fazendo Lázaro cair no chão molhado, cuspindo sangue. O próximo golpe seria o último. Paulo se inclinou sobre o corpo de Lázaro e balançou o pé de cabra, mas Lázaro conseguiu desviar e cravou a faca, que ele sempre carregava consigo, na perna do agressor. Paulo gritou e largou o pé de cabra. Lázaro se levantou rapidamente e o atingiu com força nas costelas feridas. Paulo caiu. Estava difícil para ele respirar. Lázaro pegou o pé de cabra e subiu para fora. Enquanto Paulo gritava, ele fechou a tampa e colocou o pé de cabra na alça para que não pudesse ser aberta por dentro. Lázaro estava respirando com dificuldade, e podia ouvir os gritos de Paulo vindo de baixo. Era difícil entender o que ele estava dizendo, mas Lázaro não queria conferir. Lázaro pegou seu celular e ligou para a polícia. O carro da polícia chegou uma hora depois. Até então, os gritos haviam cessado. Quando eles entraram no porão e abriram a tampa, Paulo não estava lá. Não estava claro para onde ele tinha ido. Lázaro contou tudo o que sabia. Seu depoimento foi registrado e o investigador abriu um processo criminal. Lázaro lacrou a escotilha no chão e outros moradores do bairro fizeram o mesmo. Logo surgiram rumores de que supostamente, às vezes, à noite, podiam-se ouvir gritos e golpes de pé de cabra debaixo do chão, mas Lázaro não acreditava realmente nisso. Ele decidiu vender essa casa infeliz, tirou férias e partiu em uma viagem pela primeira vez em anos, sem nada o assegurando. Ele não tinha certeza se voltaria para a cidade, apesar de sua carreira médica, e a casa poderia ser vendida à distância. Ele era um cirurgião muito talentoso, com uma reputação brilhante, poderia encontrar emprego em qualquer cidade. Enquanto isso, decidiu visitar seus pais, explorar o país e talvez conhecer alguém especial. Ele percebeu que precisava de uma mulher diferente de Vitória e até mesmo diferente de sua antiga esposa. Finalmente, estava pronto para conhecer uma mulher com quem construiria um relacionamento passo a passo, sem medo, fracasso ou crise. Ele tinha apenas 40 anos e tinha muito pela frente, se sua saúde estivesse boa. O trem o levava adiante em direção ao futuro desconhecido que ele esperava.
Uma bela desconhecida entrou no trem e Lázaro percebeu que essa jornada era a coisa mais certa e significativa que ele havia feito nos últimos anos. Ele colocou o livro de lado, sorriu para a garota e se apresentou. A conversa começou. A vida seguiu adiante, e o passado foi deixado para trás.